Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia o Senhor nos sustém, mais um dia o Senhor é aquele que nos mantém sempre apartados de tudo aquilo que, na verdade, aqueles que estão unidos a eles tendem a estar apartados do Senhor eternamente. Porque a palavra diz que onde há espírito de inveja, aonde há espírito faccioso, há toda espécie de maledicência e perversidade. Uma vez que aqueles que estão segundo o seu espírito estão unânimes numa só mentalidade, num só coração, a saber, o de Cristo, num caráter sendo aperfeiçoado, os rins, os olhos como candeia para os caminhos, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, aonde se os seus olhos forem bons, clareia todo o caminho, mas se forem maus, estão em densas trevas, aonde muitos, ainda que digam que é luz e há trevas, são mentirosos, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não é questão de dizer que segue a verdade. Muitos que seguiam a verdade, a palavra diz, iam ficando à beira do caminho, porque desfaleciam, porque Jesus, ele nos ensina, tem de bom ânimo, mas aquele que é inconstante, está cocheando em dois pensamentos, não persevera com a mentalidade de Cristo. E ele é aquele que requer de nós que sejamos sempre perseverantes nas boas novas, a fim de que a fé seja aperfeiçoada e persevere, porque ambos caminham lado a lado. Porque se dissertes tenho fé, mas a sua fé é morta por não ter as boas obras através dele, ainda quando aqueles que se colocam outro fundamento, ilude-se a si mesmo. Porque a palavra diz, sejais ouvintes e praticantes. Mas aquele que é meramente ouvinte, ilude-se a si mesmo. É necessário ouvir e perseverar, porque a fé vem pelo ouvir as boas novas. As boas novas é a palavra de Deus, Cristo Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, assim a palavra diz, assim como ela deve ser participante do início ao fim, aonde ele agrada da perseverança daqueles que dia após dia se confessa de boca e crê, demonstrando de todo coração, de todo entendimento que é desviar do mal, de toda as suas posses, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo aquilo que vem da nossa capacidade, vem do Senhor. A palavra diz, ele nos concede as armas espirituais das nossas milícias, que não são terrenas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. Ele nos ensina, aquele que levanta a espada pela espada será ferido. Cingi a espada à cintura, ó herói, e antes empunhai a espada do Espírito, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Assim ele nos ensina.
cingir os vossos lombos com a verdade, a couraça da justiça. Usai o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno. Calçai os pés na preparação do evangelho, o capacete da salvação, a paz que excede todo o entendimento, a alegria do Espírito, um nome escrito no livro da vida, exaltando sempre na sua salvação. Todavia, ainda que a figueira não floresça, a vide não dê os seus frutos, ainda que não haja as vacas e as malhadas nos currais, todavia exaltarei na salvação, naquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos mantém dia após dia. Ele é fiel e nos mantém firmes e constantes, a fim de alcançar a salvação, a fim de que os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda se alcance a vida com abundância e a ressurreição do último dia. Aqueles que perseveram dia após dia e não desfalecem. Por isso vigiai e orai sem cessar, meditai na palavra de dia e de noite, porque o Senhor alegra da perseverança, espírito de ousadia, de intrepidez, poder e equilíbrio, aonde o amor estão aqueles que exortam a exortação franca e sincera. Apartai-vos daqueles que, com uma fala, queiram vos ludibriar, pois são meramente ouvintes, assim como sejais imitadores de Cristo, assim como nós somos. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento, a ele seja toda a honra e toda a glória. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Não divide com a carne aquilo que ele é riquíssimo, mas a um coração contrito e arrependido nos compartilha pelo seu Espírito a honra, a glória e a imortalidade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.